Tem jogador novo chegando, tem polêmica de bastidores, tem ex-craque rival fazendo previsão sombria e tem, acima de tudo, um clima de tensão no ar. A cada linha, a expectativa aumenta. E a pergunta que fica é: será que o Verdão realmente contratou uma solução? Ou trouxe para dentro do vestiário uma verdadeira bomba relógio prestes a explodir? Se prepare, porque a história é quente e você precisa ficar até o final para entender o que pode acontecer. Mas antes, já se inscreva no canal, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários, porque essa notícia promete dividir o torcedor. O nome que está movimentando as manchetes é Carlos Miguel, goleiro de 26 anos, recém-anunciado, pelo Palmeiras como reforço para esta janela de transferências. Uma contratação que, à primeira vista, parecia ser estratégica, pensada a longo prazo, com o intuito de preparar o elenco para uma futura sucessão natural na posição mais sensível do time. Mas, ao mesmo tempo, uma voz conhecida e polêmica do futebol brasileiro resolveu jogar gasolina nessa fogueira. O ex-jogador e agora apresentador Neto, durante o programa Os Donos da Bola da Band, não apenas comentou a chegada do arqueiro, como fez uma previsão assustadora sobre o futuro do vestiário alviverde. Segundo Neto, não se trata apenas de um novo atleta chegando para compor o elenco e disputar espaço. Para ele, o Palmeiras contratou um problema, e esse problema pode se transformar em confusão nos bastidores mais rápido do que muitos imaginam. O apresentador citou inclusive situações específicas que poderiam desencadear esse clima pesado. Uma falha de Weverton, um cartão amarelo a mais, uma sequência de atuações ruins. Qualquer detalhe seria o estopim para que Carlos Miguel mostrasse seu verdadeiro temperamento. A frase de Neto foi clara, direta e, ao mesmo tempo, perturbadora. Vocês vão ver a confusão que ele vai arrumar. Essa declaração ganhou ainda mais peso porque Neto não se limitou a criticar a contratação. Ele foi além e levantou suspeitas sobre a forma como Carlos Miguel deixou o Nottingham Forest, clube inglês onde estava atuando até poucos meses atrás. Para o ex-meia corintiano, não é possível que um jogador deixe o futebol europeu em tão pouco tempo sem que exista uma história por trás. E como se não bastasse, ele deixou no ar que possui informações privilegiadas sobre esse caso, mas que só revelará na hora certa. Esse suspense criado pelo comunicador aumenta ainda mais a aura de mistério que agora paira sobre o reforço palmeirense. Do lado do atleta, porém, o discurso foi completamente diferente. Em sua chegada ao Palmeiras, Carlos Miguel mostrou humildade, reverência e até mesmo um tom de aprendizado. Ao falar com a imprensa, ele fez questão de exaltar o Weverton, citando a importância da trajetória do goleiro titular no clube e deixando claro que o vê como uma inspiração e uma referência dentro do futebol. Não houve bravatas, não houve declarações polêmicas, apenas palavras que poderiam acalmar os ânimos de quem acredita que uma disputa direta pela posição pode gerar atrito no elenco. Mas será que as palavras serão suficientes quando as situações práticas começarem a aparecer? A grande questão é que, no futebol, discursos e realidades muitas vezes seguem caminhos diferentes. É verdade que Carlos Miguel chega em um momento de reformulação do elenco, onde a diretoria pensa a médio e longo prazo, vislumbrando uma transição natural em posições importantes. Mas também é fato que a posição de goleiro não permite testes prolongados ou erros em sequência. Qualquer deslize pode custar pontos preciosos em campeonatos de alto nível, e a pressão da torcida não costuma esperar processos. Nesse contexto, a presença de um segundo goleiro de peso pode ser tanto um alívio quanto uma bomba prestes a explodir. O que chama a atenção é que Neto não falou apenas como comentarista, mas como alguém que garante ter informações de bastidores. Quando ele sugere que o comportamento de Carlos Miguel é capaz de rachar um grupo, as palavras ganham contornos perigosos. E, convenhamos, o vestiário do Palmeiras é hoje um dos mais fortes e unidos do futebol brasileiro,
resultado de anos de trabalho de Abel Ferreira e sua comissão técnica. Mexer nesse equilíbrio pode ter consequências sérias, principalmente em um time que sempre entra como favorito em todas as competições que disputa. Para os torcedores, essa mistura de expectativa e preocupação gera um turbilhão de emoções. Muitos comemoram a contratação de um goleiro jovem e promissor, capaz de se preparar para assumir o lugar de Everton quando esse ciclo natural se encerrar. Outros, no entanto, veem com desconfiança o histórico do jogador e a nuvem de polêmicas que agora ronda seu nome após as declarações de Neto. Afinal, o Verdão está acostumado a viver em clima de pressão, mas ninguém deseja uma divisão interna que possa comprometer os resultados dentro de campo. É preciso destacar também o peso da camisa que Carlos Miguel passa a vestir. Defender o gol do Palmeiras não é apenas uma questão de técnica, mas de mentalidade. É enfrentar a pressão de uma torcida apaixonada, é lidar com cobranças diárias da imprensa, é carregar uma responsabilidade histórica que já derrubou muitos nomes considerados promissores. O Everton, com sua trajetória vencedora, é prova viva de que o posto exige mais do que defesas milagrosas, exige caráter, serenidade e liderança. Estaria Carlos Miguel pronto para isso? Enquanto as perguntas se acumulam, a diretoria do clube mantém um silêncio estratégico. O discurso oficial é de confiança no elenco, de valorização da competitividade interna e de planejamento a longo prazo. Mas, nos corredores do Allianz Parque, não se fala em outra coisa. A previsão sombria de Neto ecoa entre os torcedores, e cada declaração do novo reforço é analisada com lupa. O clima é de expectativa máxima, como se todos estivessem aguardando o primeiro episódio de uma novela que promete altos e baixos emocionantes. No meio disso tudo, Abel Ferreira terá um papel crucial. Conhecido por sua habilidade em lidar com o psicológico do grupo e por construir um ambiente de disciplina e confiança, o treinador português será o responsável por transformar essa aparente ameaça em mais uma oportunidade. Se conseguir administrar bem as vaidades e estabelecer papéis claros, Abel pode transformar a chegada de Carlos Miguel em um trunfo para o elenco. Mas se algo escapar do controle, os efeitos podem ser devastadores. Não podemos esquecer que o futebol é, por natureza, imprevisível. Hoje, o que parece apenas uma polêmica alimentada por declarações fortes de um comentarista pode se transformar em realidade dolorosa amanhã. Da mesma forma, aquilo que parece ser um risco pode acabar virando um grande acerto, com Carlos Miguel mostrando profissionalismo, foco e se tornando peça fundamental no futuro do Verdão. O tempo, como sempre, será o juiz final dessa história. Ora, a única certeza é que o torcedor palmeirense vive uma mistura de ansiedade e curiosidade. Afinal, quem não gostaria de espiar os bastidores e entender se realmente existe uma ameaça escondida por trás da contratação? A dúvida permanece. Será que o Palmeiras trouxe um goleiro para reforçar sua defesa ou um personagem que pode virar protagonista de conflitos internos? A torcida espera que seja a primeira opção, mas a sombra da segunda nunca esteve tão presente. O alerta de Neto, com seu jeito explosivo e sem filtros, não pode ser ignorado. Mesmo que carregue um histórico de exageros e opiniões controversas, suas palavras sempre reverberam, especialmente quando envolvem clubes rivais. E se ele realmente possui informações privilegiadas como sugeriu, talvez haja algo mais escondido nessa história. O torcedor, no entanto, só poderá descobrir aos poucos, conforme os próximos capítulos forem se desenrolando dentro e fora de campo. Enquanto isso, Carlos Miguel segue treinando, sorrindo para as câmeras e demonstrando humildade nas entrevistas. Mas será que esse comportamento é apenas a superfície de algo mais complexo? Será que, como prevê Neto, em algum momento veremos uma faceta diferente do goleiro, capaz de mudar o ambiente do vestiário? O mistério está lançado, e cada jogo, cada treino e cada entrevista servirão de pista para decifrar o enigma. De qualquer forma,
o que está em jogo vai muito além da disputa entre dois goleiros. Trata-se da manutenção de um projeto vitorioso, da continuidade de um elenco que já entrou para a história recente do futebol brasileiro e da capacidade do Palmeiras de se reinventar sem perder sua essência. O clube que hoje assusta adversários dentro e fora do Brasil não pode correr o risco de perder força por conta de um conflito interno. Por isso, a gestão dessa nova fase será determinante. E assim, entre previsões sombrias, discursos humildes e expectativas gigantes, o Palmeiras escreve mais um capítulo de sua história marcada por dramas, vitórias e polêmicas. O tempo mostrará se Carlos Miguel será lembrado como a solução ou como o problema anunciado. Mas, enquanto esse desfecho não chega, o torcedor fica com a pulga atrás da orelha, esperando ansiosamente para ver se a bomba relógio vai mesmo explodir. E você, acredita que Neto tem razão ou acha que tudo não passa de mais uma polêmica inflada pela mídia? Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe sua opinião, porque essa novela promete muitos capítulos ainda pela frente.